estamos no terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, neste encontro diário com a palavra do Senhor, estamos neste tempo da Quaresma, tempo que nos ajuda a poder mergulhar na nossa espiritualidade, mergulhar no desejo sincero e profundo da conversão e da mudança de vida. E com a igreja também fazemos um itinerário que por meio da palavra nos ajuda realmente a ir descobrindo de forma sempre mais profunda aquilo que é a mensagem do Senhor. O Evangelho de hoje, nesse domingo, Jesus nos fala então do zelo pelo templo. Ele chega no templo, o templo que deveria ser uma casa de oração, e ele encontra pessoas que fazem do templo de tudo menos uma casa de oração. E ali, portanto, ele expulsa todos aqueles que realmente não faziam do templo uma casa de oração e aproveita aquela ocasião para poder dizer, para poder realmente no Evangelho ser evidenciado esse aspecto de Jesus. O zelo por tua casa me consumirá. E ele vai dizer: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O que significa dizer, meus irmãos e irmãs, no primeiro momento? De fato, a casa do Senhor é o lugar privilegiado pelo qual realmente eu possa conversar com Deus. Todas as vezes que você vai numa igreja, automaticamente você já pensa em Deus. Tudo que você vê ali, naquele espaço da igreja, já lhe leva a ter Deus. Até mesmo nós temos essa responsabilidade de fazer com que as nossas paróquias, as nossas igrejas e comunidades sejam também locais de encontro com Deus e favorecer a oração no silêncio, favorecer para que aquele espaço seja usado somente para a oração e assim por diante. O segundo aspecto que nós vemos é Jesus que fala da destruição do templo. Que sinal nos mostras para agir dessa forma? Destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus aqui estava fazendo uma comparação com a sua própria vida, com o seu próprio corpo. Destruir esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, Jesus é o grande sinal, meus irmãos e irmãs, da ação de Deus na vida de cada um. Todo aquele que acredita em Jesus tem o caminho para a salvação. Então, se nós acreditamos em Jesus, se nós assimilamos os seus ensinamentos e procuramos realmente fazer e exercitar aquilo que Ele nos pede e nos ensina, nós estamos indo no caminho certo, porque Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Isso quer dizer, então, a expressão de Jesus: destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, falando dele. Ninguém tem poder sobre ele, nem a morte, porque Ele é aquele que veio enviado do Pai para que seja, então, essa estrada para que possamos chegar até Deus. E no terceiro ponto do Evangelho que nós vemos hoje também, é quando realmente muitas pessoas acreditavam em Jesus por causa dos sinais que ele realizava, porém ele não precisava do testemunho de ninguém, porque justamente
Esse testemunho ele dava já por si mesmo, pelo próprio fato da capacidade de conhecer o coração de cada um. Portanto, meus irmãos e irmãs, são 3 pontos do Evangelho que podem nos ajudar hoje a poder de fato compreender o que Deus quer nos dizer nesse terceiro domingo da Quaresma. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.